Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de matemática, né? Nesse caso aí falando sobre matemática financeira. E a gente dividiu esse vídeo em duas partes, né? Uma falando especificamente sobre uma análise de tabela, né? Referente a juros simples, né? E depois a gente vai fazer essa mesma análise, mas utilizando fórmula de aplicação direta. Bom, vamos entender o problema. Aqui a gente tem o seguinte, né? Um capital inicial, né, de R$ 8.000. E aí você pode estar entendendo de duas formas, né? Ou, exemplo, um empréstimo que você fez, né? Ou uma aplicação monetária, né? Tomando como base aí um valor de juros simples. Né? Nesse caso aqui, pela taxa dos juros, que é 3,5%, né? É mais comum esse tipo de taxa aí para empréstimo, né? Então vamos aí tomar como base a condição de empréstimo, né? Mas vale para ambas as formas. Bom, então supondo que você pegou R$ 8.000 emprestado, né? Com 3,5% de juros simples ao mês, né? Nesse caso a gente vai estar fazendo análise referente a 6 meses, né? Então aqui a gente tem a condição do mês da data de referência, a data zero, né? Que é onde você recebeu, né, esse valor de R$ 8.000. E o objetivo é justamente saber o quanto é que você vai ficar devendo ao término desses 6 meses, né? Então aqui a gente tem a contagem dos meses, né? Tomando como base o dia inicial, né? Referência zero até o final do mês, né? O final de cada mês. Então, referente ao primeiro mês, né? Você vai ter R$ 8.000 aí de entrada, né? Que é o quanto você recebeu, e vai ter a incidência de 3,5% ao mês. Então, para esse cálculo, é só multiplicar 8.000 por 0,035, né? Ou seja, o valor já dividido aqui por 100. E aí o detalhe interessante é que, como é juros simples, ou seja, a incidência sempre vai ser pelo capital recebido inicialmente, né? No caso aqui, pelos R$ 8.000. Né? Então, o que você vai ter de taxa corrente de juros, né, por mês vai ser igual. Então, se você observar aqui, é a mesma relação para os 6 meses seguintes, né? Ou seja, aqui a gente tem a relação de 6 meses, e para cada mês você vai ter aí R$ 280 incidindo de juros referente ao capital recebido de R$ 8.000. E a taxa dos juros aplicado é de 3,5%, que aqui no caso, para fazer o cálculo direto, é só fazer a divisão por 100, que vai dar 0,035. Né? Então, todo mês vai estar gerando ali R$ 280 de juros. Né? Então, nesse caso, você teve aí a taxa, né, o valor já incidindo no capital aí de 280 por mês. Então você vai ter ao longo dos 6 meses essa variação de R$ 280 por mês. Né? Então nesse caso, quando você chegar no último mês, né, ou seja, no 6º mês, você vai estar iniciando esse mês com um valor referente à dívida ativa total de R$ 9.400 e vai estar finalizando esse mês com mais R$ 280, né, de acréscimo a esse valor, totalizando R$ 9.680 como valor total. Né? Então você inicia, né, esse ciclo com esse empréstimo de R$ 8.000 e termina esse ciclo, né, justamente devendo R$ 9.680. Né? Ou seja, sobre o valor que você recebeu inicialmente, que foi o de R$ 8.000, né, referente ao valor que você ficou devendo ali no total, teve uma variação de R$ 1.680, ou seja, a subtração, né, do valor final referente ao valor inicial. Então, esses R$ 8.000 de empréstimo, né, custou para você, né, custará, né, vai custar aí R$ 1.680, né, ou seja, essa incidência. Né? Então, esses 3,5% ao mês vai gerar, nos 6 meses seguintes, uma variação de mais 21%, ou seja, 121%, né? Então 100% do valor total e 21% do valor, mais 21% desse valor inicial, né? Sendo aí o valor final, né? Ou seja, 1.680 equivale a 21% de R$ 8.000. Né? Então é basicamente aí o que você vai ter no final. Obviamente, se você está pegando esse valor emprestado, é porque você vai utilizar, né, em alguma ação. Né? E aí, supondo que no final você tenha os R$ 8.000, você precisaria ainda de mais 1.680 para pagar o empréstimo. Né? Então, essa aí seria a relação da base de empréstimo. Né? E aqui você tem a variação por mês, né? O que aqui especificamente, né, referente a saldo final. Né?
Você inicia lá com 8 mil reais, né? Cadê aqui? Inicia lá com 8 mil reais, e aí por mês, aqui você tem os 6 meses, né? O quanto é que vai estar variando. 8.280, 8.560, 8.840, 9.120, 9.400 e finaliza com 9.680. Então, essa é a análise. No próximo vídeo a gente faz um cálculo direto, né, para saber quanto é que dá esse valor sem precisar montar a tabela, tá bom? Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aí de matemática, né? Esse é o segundo vídeo que a gente está falando aí sobre a análise da situação problema, né? Ou seja, a pessoa realizou, né, 8 mil reais de empréstimo com 3,5% de taxa de juros ao mês, né? Em uma análise de 6 meses. A gente fez no último vídeo uma análise sobre essa tabela, e agora que a gente vai fazer uma análise de um cálculo direto, né? Que é justamente esse aqui. Bom, para esse cálculo, né, observa aqui o seguinte, né? O objetivo é saber o montante final, né, que é esse M. Então ele vai ser o capital que você recebeu, né, o capital inicial, né, multiplicado, né, pelo produto desse cálculo aqui, que vai levar em consideração 1, mais a relação da taxa de juros e a quantidade, né, de ciclos, né, ou seja, o tempo ali que foi executado, né, o tempo que foi executado. Então, substituindo aqui os valores, 8 mil, né, referente ao capital recebido inicialmente, a taxa de juros, nesse caso aí, foi de 3,5%, então aqui ele já está dividido, né, dividido por 100, ou seja, vai dar 0,035, e o total de tempo, 6 meses, né, então aqui 6 unidades, né? Multiplicando 0,35 por 6 vai dar 0,21, né? Aqui já vem uma observação interessante. Nesse cálculo aqui, do 0,035 por 6, você já sabe o quanto é que vai incidir de juros total no decorrer do período, né? Só é fazer o seguinte: multiplicou o 0,035 por 6, né? Que nesse caso vai dar o 0,21, como está aqui, e multiplica por 100. Multiplicando por 100, ele já traz aqui o valor total que vai ter de alteração, que é 21%, né? Ou seja, 21% ali de alteração, né? De acréscimo, né? Até como a gente viu no último vídeo, né? 9.680 subtraindo de 8.000, né? Ou seja, o valor final menos o valor inicial, que deu 1.680. 1.680 equivale a 21% aí do total recebido, né? Então, voltando aqui, a gente tem aqui 21%, como a gente tinha comentado, né? Mas aqui é só para você, se você quiser fazer também esse caminho, pode fazer, né? Não tem problema nenhum. Mas aqui, dando continuidade, você vai ter 1 mais 0,21, vai dar 1,21, e multiplicando 8.000 por 1,21, você vai encontrar lá o montante final, né? Que é o quanto você está devendo, que é 9.680. Então aí, tomando como referência aí a fórmula, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui dando continuidade nos nossos vídeos aí de desenho, né? A gente está utilizando hoje o software Autodesk Sketchbook. O link dele está na descrição. O software é gratuito para desenho. Tem ele tanto para PC como para smartphone. É muito bom. Só elogios. E eu estou utilizando ele para tirar uma dúvida, né, que um aluno tinha perguntado, né? Ele falou: poxa, eu tinha visto tempos atrás, ainda no ensino médio, questão ensino fundamental, né, como dividir um ângulo, mas esqueci, né? Tem como colocar uma dica lá no canal. Então estou colocando ele aí, é bem simples, né, fazer isso. Vou estar vindo aqui na função aqui de régua. Vou estar traçando aqui um ângulo qualquer, né? Traçando aqui um ângulo qualquer. Deixa eu girar aqui a régua. Vou colocar ele aqui, traçar aqui. Então vamos supor que esse aqui seja o ângulo, né? Ou seja, o ângulo que a gente está querendo saber. Na verdade, o ângulo é esse aqui e a gente está querendo dividir esse ângulo, né, ali perfeitamente, né? Então, para fazer essa divisão do ângulo, como é que a gente faz? Eu vou mudar aqui para o transferidor. Ficar atento se ele vai estar aqui como círculo, né? Quando você vai abrindo ele aqui, você observa que ele aqui embaixo ele dá aqui uma indicação do grau, né? Ele tem que ficar ali em 90 graus para estar ali realmente como um círculo perfeito. O que é que você faz? Você vai colocar ele no centro de onde estão as linhas aqui interseccionadas. Coloca ele aqui. Pronto. Então ele vai ficar ali no centro. E o que é que eu vou fazer? Exemplo, se fosse para traçar, né, a gente iria traçar
essas duas retas aqui, como a gente fez, e aqui seria a aplicação do esquadro, né? Ou seja, o esquadro ele viria aqui nesse centro, e a gente iria traçar esse contorno, né? Como está aí no software, né? Então aqui eu vou só traçar aqui esse... Opa, deu um errinho aqui. Vou traçar aqui esse contorno, e aí o que é que acontece? Essas duas linhas interseccionadas é que vão ser a base para o encontro desse centro. Né? Eu vou mover o centro novamente desse elemento circular aqui, colocar aqui nesses dois pontos, chamar aqui de ponto A e ponto B. Né? A gente vai ter que traçar aqui nos dois esse segmento para encadeamento. Né? Então, se fosse o compasso, né, ele ficaria aqui no centro e a gente iria traçar aqui mais ou menos, né, uma linha curva, né, e desse ponto aqui a mesma coisa, né, a gente traça ele aqui e ficaria uma outra linha ali para poder traçar a reta, né, dividir ali perfeitamente o ângulo. Né. Então vou traçar aqui. Né. Aí você pergunta, pô, como é que está traçando? Aqui ele já está na função de lápis, né, então... Opa, deixa eu botar aqui. Ele está na função de lápis, mas quando eu fui desenhar aqui, como ele estava com o círculo ativo, né, ele vai circular ali no elemento. Né, mas aí ele já está na função, está aqui, ó, de lápis, né, então ele fica aí com esse contorno. E agora eu vou mover aqui para o outro centro. Né, vou colocar aqui próximo ao centro. E aqui a gente vai fazer o outro tracejado. E aí você tem agora a indicação ali para o centro. Agora é só alinhar a régua e traçar essa divisão do ângulo. Né, traçar ali a divisão do ângulo e acabou. Tranquilo, tranquilo. Então aqui é só traçar e tá ali o ângulo dividido ali perfeitamente. Tá bom? É isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!